Seja bem-vindo a essa aula sobre como fazer o seu vendedor bater metas. Quem nunca foi o pior vendedor da empresa, né? Todo mundo que está começando em vendas tem ali as suas dificuldades no início do processo. É natural isso. Eu já fui o pior vendedor da minha empresa. Eu morria de vergonha quando entrávamos nas reuniões mensais, em alguns casos até semanais, onde o gestor abria os números e eu ficava ali na lanterninha, quase lá no rebaixamento. Aquilo era terrível para mim. Eu olhava para aquele número, tinha vergonha de estar naquela reunião e saber que eu ainda não conseguia alcançar os números ideais. Porém, na minha vida, passaram gestores, passaram pessoas que me ajudaram e me ensinaram que vendas não é sorte, vendas não é lábia. Vendas é um processo que você junta técnica com estatística. Você usa técnicas de vendas com as estatísticas e aí você consegue gerar previsibilidade nos seus resultados. E aí eu fui entender que eu precisava estudar mais, que eu precisava me dedicar mais a essas técnicas de vendas, a essas estatísticas para compreender o nível em que estava e como o que eu deveria fazer para avançar como vendedor. Posteriormente, anos mais tarde, me tornei gestor comercial e as atitudes de alguns gestores, as estratégias de alguns gestores se tornaram base para que quando eu me tornei gestor, eu pudesse olhar para o mercado, eu pudesse olhar para o meu time de vendas e saber o que fazer com aquela equipe ou com aquele vendedor que não estava gerando resultado. Então, essa aula ela é baseada nas minhas experiências, mas também nos indicadores, nas estratégias que você precisa usar com o seu vendedor para fazer com que ele bata metas. Eu sei que você, como gerente comercial, e nós já vamos para a aula, tá bom? Eu sei que você, como gerente comercial, tem essa dor e muitos gerentes passam por essa situação aqui. Ó. Não sei se você já ouviu falar na lei de Pareto. E a lei de Pareto ela quer dizer o seguinte: 20% dos seus vendedores correspondem a 80% do seu ou das suas vendas. Então, 20% do seu time de vendas é responsável por 80% dos seus resultados. Isso é muito comum quando você não possui um processo de vendas com previsibilidade, quando você não possui uma metodologia de vendas implementada, uma força de vendas implementada dentro do seu processo comercial. Naturalmente, se você tem aí 10 vendedores na sua equipe, naturalmente 2 ou 3 vendedores serão responsáveis por 80% dos seus resultados. E a maioria não trarão os resultados que você espera. Isso é um perigo, porque se o seu processo comercial ele depende de apenas 20% da sua equipe de vendas, isso significa que se aqueles vendedores saírem da sua empresa amanhã, a sua empresa, né, as suas vendas vão cair. E aí entra o motivo dessa aula, para que você faça com que qualquer vendedor dentro da sua equipe comercial bata metas. Então, não existe possibilidade de você fazer o seu time ter um melhor aproveitamento da sua equipe se você não criar um processo comercial onde todos estejam prontos para bater meta. E aí, qual que é o princípio dessa ideia? O princípio é de que... Aliás, antes de eu falar desse princípio, eu preciso fazer uma pergunta para você. Se um vendedor entra na sua empresa hoje, em quanto tempo ele fica pronto para vender o seu produto? Quanto tempo leva para o seu vendedor ficar pronto para realmente vender o seu produto? Davidson, o vendedor entra na minha empresa, eu aplico um treinamento com ele de 4 horas, de 3 horas, de 2 horas, coloco ele em campo, faço as primeiras visitas com ele, porém, quando eu deixo ele sozinho,
ele leva aí de 2 a 3 meses, ou leva 30 dias, ou 20 dias, ou 90 dias, para começar a gerar os resultados esperados naquela região. Para fazer vendas saudáveis, vendas da forma com que a empresa espera que ele faça. E aí, quando você começa a entender essa situação, e eu queria muito que você pausasse esse vídeo agora para fazer os seus cálculos, para pensar sobre isso. Quanto tempo leva para um vendedor ficar pronto na minha empresa? Olha, mas o que isso tem a ver, Davis, com fazer o meu time bater meta? Calma que nós vamos chegar lá. Primeira coisa que você precisa entender é isso. Qual é o tempo de treinamento do seu vendedor? Qualquer pessoa pode vender o seu produto? Qualquer pessoa com ambição, com garra, com vontade pode vender? Ou você precisa de vendedores com experiência para gerar o resultado? Então você precisa entender o tempo de treinamento dos seus vendedores. Porque o seu modelo, a sua estrutura de treinamento, vai definir a qualidade da sua equipe. Para você colocar o seu vendedor batendo meta, você precisa voltar lá na raiz. Qual é a minha estrutura de treinamento? O que eu treino? A maioria das empresas estão treinando seus vendedores somente no âmbito de portfólio de produtos. Outras estão treinando seu vendedor apenas em abordagem. Mas poucas estão treinando os seus vendedores sobre as objeções. E muito menos fazem simulados ou simulações de vendas. Aqui estão os 4 pilares de uma estrutura de treinamento. E aí, quais desses você está usando, gerente comercial, quais desses gestor comercial você está usando dentro do seu processo? Você está treinando o seu time sobre portfólio de produtos, mas você treina o seu time sobre abordagem, comportamento no cliente. Você treina o seu time sobre as objeções que o cliente pode trazer. E você simula isso com o seu time, você simula isso com a sua equipe. Porque se você tem bons vendedores na sua empresa, significa que esses vendedores conhecem a real necessidade de treinamento. Ele sabe o que um vendedor bom precisa saber para treinar. Então a partir desse bom vendedor, você começa a conhecer as falhas daqueles vendedores que não geram resultado. E aí você vai começar a entender no que você precisa treinar mais. Existem vendedores que são ótimos em entender portfólio de produto. Entende o portfólio de ponta a ponta. Porém, na hora de negociar, ele não sabe abordar. Eu coloquei um i no portfólio aqui, agora que eu percebi. Ele não sabe abordar. Na hora de negociar, ele tem dificuldade. Quando o cliente traz uma objeção, ele trava na base. Na hora de abordar o cliente, ele aborda com medo, tremendo. Parecendo um cachorrinho abandonado. Parece que alguém bateu nele e agora ele está com medo de falar com o cliente. Parece que apanhou a vida inteira de cliente e agora tem medo de cliente. Porque você não treinou, você não simulou com esse vendedor. Então, para o seu time bater meta, você achou que eu ia chegar aqui com uma estrutura de estratégia, de plano de ação, de planejamento estratégico. Não. Com o que você tem nas mãos, você consegue fazer o seu time bater meta. Você precisa desses 4 pontos estruturados dentro da sua empresa para você treinar a sua equipe. Então, a primeira coisa que você precisa olhar é a estrutura de treinamento, porque você precisa reduzir o tempo do seu vendedor. Que o seu vendedor fica pronto. Você precisa reduzir. Se ele fica pronto em 90 dias, ele precisa começar a ficar pronto em 45 dias, em 40 dias, em 20 dias. Porque o seu objetivo é fazer com que qualquer
pessoa com o mínimo de inteligência venda o seu produto. Desculpa. Se você sabe, se você souber fazer isso, você começa agora a reduzir o timing de aprendizado do seu vendedor. A sua estrutura precisa ser tão boa que qualquer pessoa com a menor inteligência possível consiga entender sobre o seu produto. Obviamente aqui vai entrar as ambições, você tem que pegar um profissional com ambição, existe o perfil comportamental ideal para esse vendedor. Cada empresa vai exigir um tipo de perfil comportamental. Cada área de vendas, o setor de vendas, se é um SDR, se é um closer, se é um executivo de contas, não importa. Você precisa olhar os indicadores de perfil comportamental da sua equipe e, unindo isso à ambição e à sua estrutura de treinamento, você faz agora com que qualquer pessoa aprenda em tempo recorde a vender o seu produto. Porque o que faz o seu vendedor não bater meta, a primeira coisa que faz o seu vendedor não bater meta é justamente falhas na capacidade de venda dele. Se o seu vendedor tem uma baixa capacidade de vendas, você só vai descobrir isso fazendo a simulação. Aí a pergunta que eu te faço, gerente, é: quantas simulações você fez com seu time de vendas nos últimos 6 meses? Quantas vezes você sentou com seus 10, 20, 30 vendedores e falou assim: olha, vamos fazer uma rodada de vendas aqui agora. Fulano vai vender para ciclano e vai vender o produto X. Todo mundo com o caderno na mão, anotando os pontos positivos e negativos na abordagem do vendedor. Quantas vezes você fez simulação de venda? Quantas vezes você criou, quantas planilhas, quantos documentos você tem? E eu não estou falando de playbook, eu não estou falando de nada elaborado, nada, né, como os gurus estão falando por aí. Não, eu não estou falando nada disso. Você não precisa nem ter um playbook de vendas. A pergunta é: quantos documentos você tem com as objeções registradas e com as respostas que o seu vendedor tem que dar quando o cliente traz aquela objeção? Porque o que acontece? O seu vendedor não está batendo meta, ele está comportando com você de duas formas. De duas formas. Ou ele nem manda mensagem para você, ele some, porque ele está com vergonha de falar com você, ele não tem abertura, ele não está falando, então ele não quer mostrar que ele não sabe. Ou ele está te ligando todos os dias pedindo desconto. Descontos absurdos. O cliente está fazendo o que quer com ele e você está dizendo não. E ele não está batendo meta. E na mente dele, a culpa é sua porque você não está dando desconto para ele. De duas uma. De duas uma. Aqui não tem erro. Ou o seu vendedor está sumindo mesmo, ele não está aparecendo. Você não tem conversado com ele, ele não está te trazendo aí os relatórios como deveria. Ou então, ele está te perturbando com desconto. E aí, você está negando esse desconto e na cabeça dele a culpa é sua. Porque ele só sabe vender dando desconto. Porque você não preparou esse cara para quebrar a objeção. Você não preparou esse cara para treinar a abordagem do seu produto. E eu sei que a maioria dos gerentes estão treinando muito bem portfólio. Saber portfólio é a coisa mais fácil do mundo. E você sabe por quê? Você, gerente, consegue treinar portfólio, mas não tem treinado abordagem, objeções, nem simulações de vendas? Porque a empresa não te entregou isso quando você se tornou gerente. A empresa te entregou o portfólio. O portfólio está documentado, a abordagem não. As objeções não. As simulações de vendas não. Como que você faz isso? Como que você aprende a fazer isso? Tem um link aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Acessa esse link para você entender como que eu posso te ajudar a criar as abordagens, as quebras de objeções, as simulações de vendas, os indicadores de vendas, a estrutura de força de vendas para sua equipe. Tá? Você vai acessar o meu curso especialista em gestão comercial. Mas dá uma lida antes para você entender, tem um vídeo lá explicando como que funciona. Voltando para cá. O portfólio vai trazer toda a questão racional do seu cliente e a venda é emocional. Agora você precisa munir o seu vendedor da abordagem. Porque qual que é o problema? O problema é que você treina o seu vendedor, você até fala com ele
Sobre abordagem, sobre objeção, sobre comportamento. Você visitou ele, com ele, alguns clientes. Mas quando chega no vamos ver, o vendedor entra no cliente e ele pensa, eu dou um jeito. E ele vai para a lábia. Por quê? Porque na lábia ele já está treinado a fazer isso. Tem 6 meses que ele está fazendo isso, tem 1 ano que ele está fazendo isso, tem 2 anos que ele está fazendo isso. Então você não vai conseguir resolver isso se você não fizer as simulações periódicas. Porque as simulações vão fazer com que o vendedor treine a habilidade de abordar, de quebrar a objeção e de falar sobre o produto. Se você trouxer esses 4 pilares para a cultura da sua equipe de vendas, seu time começa a bater meta. Seu vendedor começa a bater meta. E aí você precisa agora... Vamos lá, vamos imaginar que você tenha esses 4 pilares implementados e você precisa fazer o seu time bater metas porque eles ainda não estão gerando os resultados que você espera. Agora você precisa, então, criar ou fazer, né? Melhor, fazer as reuniões estratégicas. Qual que é o problema de muito gerente? Onde muitos gerentes têm errado aí. Gerente comercial é aquele cara que liga para cliente, liga para o vendedor e fica assim com o vendedor. E aí, como é que estão as vendas hoje? Se você é esse tipo de gerente, você não pode sair desse vídeo aqui, não. Como que estão as vendas hoje? Ah, tá. E aí, quantas visitas você vai fazer essa semana? E o cliente lá, fechou ou não fechou? Ah, não fechou. Cara, força lá que você vai vender. Ó, estamos precisando bater meta. Ó, tá faltando 30% da sua meta para bater. Falta 40%. Eu preciso que você agiliza. Vambora aí, cara. O que você precisar, você me fala. Isso não é papel de um gerente estratégico. Isso não é uma reunião estratégica. Muitos gerentes estão ligando pro seu vendedor, cobrando meta, achando que botar pressão vai gerar resultado. Não vai. Não vai trazer resultado pro seu time de vendas. E muitas das vezes traz resultado sim, mas traz resultado sem rentabilidade. Porque o resultado está baseado no desconto. Você está forçando venda, você está ofertando desconto para o seu vendedor ir lá e garantir aquela venda e os números acontecerem. Outra coisa, você está ligando para o cliente, para o vendedor e está falando assim, e o cliente, você vendeu? Não, não vendi não. Não, cara, eu vou ligar para ele então, eu vou tentar pegar um pedido aqui. Aí você liga, dá desconto, porque gerente só serve para dar desconto, né? Não deveria, mas você liga, dá desconto. E aí o cliente compra com você. Isso não resolve, isso não é estratégico. Então o que você precisa fazer nessas reuniões? Você precisa fazer algumas perguntas para ele. A primeira coisa que você precisa fazer no início do mês com esse cliente, para fazer com que ele bata a meta daquele mês, é listar as oportunidades de recuperação de clientes inativos. Óbvio, vou ser redundante aqui. Então eu preciso listar, você precisa listar com ele as oportunidades daquele mês na recuperação de clientes inativos. Por que isso? É muito mais fácil você recuperar um cliente inativo do que você abrir um cliente novo. Um cliente inativo já tem um nível de consciência elevado sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Ele já teve uma decepção? Sim. Tem uma aula aqui no meu canal sobre como levantar caixa rápido, como fazer uma alavancagem de caixa. Lá eu trago a estratégia para cliente inativo. Você pode assistir essa aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer essa reunião estratégica com o seu vendedor. Então você tem que listar essas oportunidades de recuperação de clientes inativos. Segunda coisa que você precisa fazer: listar com ele as pendências do mês anterior. Existem negócios, o seu vendedor ele entra no mês com negócios pendentes, abertos, do mês anterior, clientes que prometeram comprar, clientes que disseram, olha, o meu estoque ainda está cheio, volta aqui mês que vem, que nós vamos avaliar a possibilidade. E você precisa também listar potenciais clientes do mercado. Você listou as oportunidades de recuperação. Você listou as pendências do mês anterior e você listou os potenciais clientes do mercado, agora você tem material para trabalhar. Você tendo material para trabalhar, você cria com ele agora cronograma das ações.
Melhor, antes do cronograma, tô querendo aqui passar o carro na frente dos bois, né? Antes do cronograma, você precisa criar as ações específicas para cada caso. Pode ser para cada cliente ou para cada grupo de clientes. Olha, nós vamos criar uma ação específica. Você vai ligar para todos os clientes inativos. Você vai usar essa ação para recuperar esses clientes. Nós vamos fazer visita, nós vamos fazer uma mentoria, uma promotoria no cliente. Nós vamos implementar novos produtos. E aí você também vai fazer com as ações com as pendências. Você vai datar essas pendências até quando ele vai resolver essas pendências. E você vai ver o que falta para que essas pendências sejam concretizadas, sejam executadas. E aí você vai também, dentro das ações, listar quem são esses potenciais clientes e as ações de vendas em cada um desses clientes. A partir disso, você cria o cronograma das ações. O cronograma, ele é um compromisso do seu vendedor com você. Agora, as suas ligações diárias ou as suas ligações semanais, elas serão baseadas nesses cronogramas. Agora você não vai ficar ligando para cobrar venda, você vai ligar para cobrar ações. É isso que faz um gerente estratégico. É eu ligar na terça e falar, ontem ficou marcado de você visitar o cliente X. Como foi a visita? O cliente não comprou, pediu para que eu retornasse na próxima semana, porque o gestor dele estará presente e ele quer fazer uma reunião com o gestor. E aí você cria um próximo compromisso. Ok, então na semana que vem eu vou com você e nós vamos fazer junto essa reunião com o gestor dele. É assim que você faz seu time bater meta. Não é perguntando quanto vendeu. É perguntando, executou a ação? Executei. Qual foi o resultado? O resultado foi X. Qual é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é Y. Deixe de ser um gerente de operacional e comece a se tornar um gerente estratégico. A fazer perguntas pontuais. Você visitou a Coca-Cola? Visitei. Vendeu? Não vendi. Por que você não vendeu? Porque o cliente pediu isso, Y, X, Y, Z. Ok, então eu vou gerar para você X, Y, Z. Na sexta-feira, você volta na Coca-Cola e faz a proposta e sai de lá com o pedido na mão. É criar os compromissos com o seu vendedor. Você criando esses micro compromissos e trazendo essas estratégias, obviamente existem outras estratégias, mas eu estou trazendo estratégias base para você fazer, para você executar. Você criando essas estratégias e trazendo isso para dentro de compromissos, as suas ligações agora fazem sentido. Você não será mais aquele gerente que quando você liga, o vendedor fica com dor de barriga, porque você só liga para cobrar. Você não vai ligar para cobrar. Você vai ligar agora para atualizar os compromissos. Se o vendedor não executa, ele não quer bater meta, ele não merece ficar com você. Mas é outro caso, isso é assunto para outro vídeo. Faça isso. Crie as suas estruturas de treinamento. Comece a estruturar o seu treinamento. Davidson, eu não sei como estruturar. Vem para dentro do especialista em gestão comercial. Davidson, eu não sei criar essas estratégias. Vem para o especialista em gestão comercial. Davidson, eu estou sem indicador. Eu só estou olhando faturamento e venda. Vem para o especialista em gestão comercial, que eu vou te ensinar a montar toda a estrutura. Eu não sei olhar descritivo de cargo. Eu não sei criar os cargos dentro do comercial. Tem tudo lá. Ok? Link na descrição. Clica lá, acessa. Você tem 7 dias para testar. Se não for o que você esperava, eu devolvo o seu dinheiro em 7 dias, em até 7 dias, sem que você precise justificar o seu pedido de estorno, ok? Então, refaça essa aula, analise isso, porque eu tenho certeza que com esse conteúdo você vai fazer com que os seus vendedores batam metas. Você vai transformar o seu time numa máquina de fazer vendas.